Nós vamos iniciar o nosso webinar para tratar de um assunto que é bastante conhecido, mas que tem uma relevância extraordinária diante dos desafios que nós teremos para ano próximo, 2015. E o nosso propósito é fazer isso de uma maneira inovadora e criativa. Por isso, nós teremos a oportunidade de ouvir o Walter Serra, que é um profissional bastante experiente e que traz uma bagagem extraordinária de mercado e visão de futuro, que vai nos conduzir a uma reflexão sobre o momento presente e os desafios do ano próximo, mas, sobretudo, o que fazer para vencer esses desafios. E dentro desse projeto de inovação, nós teremos duas intervenções. O Adriano Gama, que é um profissional com uma bagagem muito expressiva na área de finanças e custo, e o Eduardo Rocha, que traz uma experiência extraordinária em comportamento e gente. E aí esse amálgama, vamos chamar assim, né, de experiências é que nós queremos compartilhar com vocês, e a nossa expectativa é de que ao final desse encontro a gente tenha definido claramente, ou tenha indicado, pelo menos claramente, alguns passos estratégicos que deveremos tomar para sermos vencedores em 2015. Nós estamos trabalhando com o slogan de que em 2015, com competência e execução qualificada, a gente consegue vencer e superar os desafios que estão em nossa frente. E esse é o propósito desse encontro. Eu não quero tomar o tempo de vocês, vou passar o Walter para conduzir a nossa conversa daqui para frente, e vocês fiquem absolutamente à vontade para fazerem as suas perguntas. Existe um campo específico aí que vocês podem se manifestar. Nós queremos fazer com que esse encontro seja bastante participativo. Há um chat aí onde vocês podem se manifestar, nós vamos estar acompanhando juntos. Nossa expectativa é de que esse nosso papo demore em torno de 50, 60 minutos aproximadamente, e queremos torná-lo bastante produtivo. Muito obrigado a todos. Bom, gente, bom dia a todos. Eu sou Walter Serra. Eu vou falar um pouco para vocês sobre cenário econômico do Brasil. Não vou trazer nenhuma novidade daquilo que está acontecendo, mas simplesmente uma constatação daquilo que a gente vê nos jornais todos os dias. E o mais importante, o que a gente deve fazer para operar nesse cenário econômico um pouco complicado em 2015. E eu só queria começar dizendo o seguinte: eu me lembrei agora de lá atrás, numa das reuniões de executivos de finanças, onde me foi dito, e isso é muito apropriado, de que Cristóvão Colombo era o patrono dos executivos no Brasil. E por quê? Porque quando ele saiu da terra dele, ele não sabia para onde ele estava indo. Quando ele chegou na Europa, quando ele chegou na América, ele não sabia onde ele estava. E quando ele voltou, ele não sabia de onde ele tinha vindo. E muitas vezes no Brasil a gente se sente assim, né? A gente se sente sem rumo. A gente não sabe para onde a gente vai, de onde a gente veio, o que a gente vai fazer. Mas é assim, isso torna a nossa vida mais interessante, isso sempre torna a nossa vida mais emocionante e mais divertida ao fazer negócios, mas para isso a gente precisa ter sempre uma abordagem profissional para conviver com essas incertezas. Vamos falar um pouquinho, primeiro, sobre cenário econômico do Brasil. E como eu disse anteriormente, a gente não tem
não vai trazer nada de novo. O que é interessante mencionar, para aqueles que leram aquela trilogia do Laurentino Gomes sobre o Brasil, que são 3 livros, que começa com a saída da família real portuguesa em 1808, até o processo de independência do país, Laurentino Gomes escreveu, em 1922, quem observasse o Brasil teria razões de sobra para duvidar de sua viabilidade como nação independente e soberana. O Brasil, naquela época, de cada 100 brasileiros, apenas 5 sabiam ler. Era uma população onde a grande maioria eram escravos, descendentes de escravos, e a tendência na época era que o Brasil pudesse se tornar um grande Haiti, o que felizmente não se confirmou, e isso nos leva a ter muitas razões de otimismo, né? Mesmo porque, se a gente olhar isso, quase 200 anos depois, o Brasil hoje é a 7ª maior economia do mundo, com uma indústria muito forte, com recursos naturais abundantes e com uma série de indicadores positivos. E que, sem querer fazer aqui nenhuma intervenção política, mas eu acho que apesar do desvio que nós tomamos com o governo que a gente está tendo, com os desmandos e erros, eu acho que a gente perdeu um pouco o rumo, a gente perdeu o caminho, mas isso não é para esmorecer. Eu acho que o país continua e vai continuar forte, e daqui a alguns anos não vai mais ser a 7ª economia do mundo, vai ser a 5ª, a 4ª, mas o Brasil vai continuar crescendo e razões para isso nós temos. Vamos falar um pouquinho de indicadores econômicos. Essas últimas colunas do lado direito são basicamente a projeção do boletim Focus do Banco Central, ou seja, dos agentes econômicos, das instituições financeiras. E aí a gente vê, quando a gente olha para crescimento do PIB, falando um pouquinho de crescimento do PIB, aí mostra bem aquilo que eu falei no início, né, do Cristóvão Colombo. Se nós olharmos 2007 e 2008, um crescimento expressivo da ordem de 6%, 5%. 2009, uma pequena queda por conta da crise econômica que se abateu nos Estados Unidos em 2008. Depois, em 2010, foi o auge do crescimento econômico do Brasil, de 7,5%. E nessa época, para qualquer empresa multinacional, era muito mais fácil aprovar um investimento no Brasil do que na Europa ou nos Estados Unidos. Nessa época, 2010, todos pensavam que o Brasil ia continuar a crescer a taxas superiores a 5% ao ano. O que não aconteceu, não importa aqui discutir o porquê, mas 2011 foi um crescimento significativamente menor do que o esperado, 2012 foi abaixo de 1%, 2013, 2,3%, e agora, basicamente, em 2014, a gente pode assumir que não vamos ter crescimento. 0,2%, 0,1% é nada. E a expectativa para 2015 ainda é de 0,7%. O desemprego, para quem não sabe, aqueles que recebem Bolsa Família, que não trabalham, não entram nessa estatística de desemprego, né? Então é um desemprego baixo, um desemprego de 5,5%, ainda é uma economia de pleno emprego, que deve se manter em 2015. Esse desemprego deve aumentar um pouco para 5,8%, que ainda é uma economia de pleno emprego, se nós considerarmos que os beneficiados pelo Bolsa Família são empregados. Inflação, um grande problema, inflação no teto da meta. Esse ano, 6,4%, 6,5% para o ano que vem ainda, a gente não espera nada melhor. Taxa de juros, a Selic subindo. Para esse ano a gente deve fechar em 11,75%. Espera-se que em 2015 vá para 12,5%. E taxa de câmbio também crescendo,
devemos fechar esse ano com 2,55, 2,60 e a expectativa para o ano que vem é 2,70. Um resumo para 2015, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer, primeiro, que um governo com uma visão ideológica que não vai mudar, um excesso de intervenção na economia, um governo que protege, tenta solucionar as deficiências da economia com proteção, com subsídio, e subsídios aleatórios, uma vez é IPI para a indústria automobilística, depois é isso, depois é aquilo, mas isso não resolve o problema. E o mais grave para quem opera nesse cenário são as mudanças de regra, quer dizer, a gente nunca sabe o que vem pela frente. Nós temos problemas de infraestrutura, sabidos, conhecidos, isso não vai ser resolvido. Nós temos problemas com portos, aeroportos, estradas, escoamento de produção. Temos um sistema tributário complexo que aumenta muito o custo das empresas, simplesmente o custo de apuração e de pagamento. Temos uma legislação trabalhista da época do Estado Novo, que talvez para aquela época ela fosse conveniente, hoje certamente não é mais. Isso dificulta muito o ambiente. Então, o que a gente pode esperar? Baixo crescimento, ou crescimento nenhum, juros em alta, inflação alta no teto da meta e todas as informações que se tem é de que o governo vai fazer um esforço enorme para gerar superávites crescentes a partir de 2015 e não se iludam, isso não vai acontecer via redução de despesas do governo. Nós vamos ter aumento de impostos, sim. Fala-se muito em CPMF, já se fala em aumento de impostos de combustíveis, e o governo vai, como sempre, o governo vai atingir as suas metas de superávit através de aumento de impostos. O cenário não é bom, certamente não é bom, e a gente tem que falar agora um pouquinho na parte que nos interessa. Bom, e daí? O que a gente faz nesse cenário complicado? A gente lamenta, chora, vai para a igreja rezar, não resolve, né? E pensando nisso, tem uma frase de Confúcio que é muito apropriada para esse momento que nós vivemos. A gente não pode mudar o vento, mas nós podemos e devemos ajustar as nossas velas para chegar onde a gente quer, né? Nós não podemos mudar a forma como o governo vai conduzir a economia para o ano que vem, mas eu acho que a gente tem que entender o que está acontecendo, eu acho que a gente tem que ajustar as nossas velas para passar por esse momento difícil de 2015. Isso é sempre um ponto interessante. Se a gente quiser falar do lado contrário, não falar, puxa vida, o que a gente faz? Vamos pensar o seguinte, qual é a melhor estratégia para o fracasso empresarial? Primeira coisa é a passividade, né? E a gente vê muito isso, a vítima do ambiente externo. Muitos executivos, muitos empresários assumem essa postura da vítima do ambiente externo, da vítima da política econômica do governo, da vítima da mudança cambial, do juro alto, da concorrência, da queda de mercado, mas isso não resolve, isso não resolve. Eu conversava há pouco com o Raimundo e me veio à mente a ideia, a lembrança de um empresário aqui de São Paulo, que era muito bem sucedido. Ele operava na área de outdoors, aqui em São Paulo, tinha uma empresa muito boa, muito forte, e de repente veio a famosa lei da cidade limpa, onde o negócio dele literalmente iria acabar, né? O que ele fez? Ele ficou reclamando? Não. Ele reposicionou a empresa dele para outros negócios, para eventos. Ele fez uma expansão geográfica para outras áreas no interior de São Paulo e outras áreas do Brasil,
onde essa recessão não existia, e hoje vai muito bem, obrigado. A segunda atitude que é típica e encaminha para o fracasso é reclamar de clientes, né? Aquela postura de sempre. Puxa vida, eu sei o que é bom para o cliente não sabe nada, ele é um chato. Mas é o cliente que paga as nossas contas, é o cliente que paga os salários dos nossos colaboradores, e é para ele que a gente tem que trabalhar. Outra atitude muito comum é reclamar de fornecedores. Fornecedor sempre faz tudo errado, não atende o que a gente pede, cobra caro, mas não é bem assim, o fornecedor tem que ser parceiro. A gente tem que ter uma relação muito próxima com fornecedores e com clientes. E aí, isso é uma coisa importantíssima para todas as empresas, e aí é para o fracasso, e a gente depois vai dizer o que a gente pode melhorar, é a falta de um ambiente interno criativo, agressivo e responsável, onde as pessoas tenham liberdade para trabalhar, onde a comunicação, em todos os sentidos, vertical, horizontal, seja aberta, seja franca, seja transparente, onde a liderança tenha credibilidade, e que gere nas pessoas, nos colaboradores, o interesse e o desejo de trabalhar na organização, assumir riscos e trabalhar de uma maneira responsável. E uma coisa que eu acho que a gente tem que falar, e isso está muito na moda hoje, é governança corporativa, né? E a gente entende por governança corporativa não só aquela relacionada aos aspectos éticos do negócio, mas também a ética interna, a ética com funcionários, a ética com clientes, a ética com fornecedores. Isso é muito sério. A gente tem visto hoje no Brasil, esses escândalos todos de Petrobras, com empresas grandes, empresas na casa de bilhões de faturamento, que fazem negócios de uma maneira totalmente fora da ética. Eu posso dizer o seguinte, isso está mudando, no mundo isso está mudando. Estados Unidos, Europa, têm leis hoje, possuem leis muito severas para coibir esse tipo de coisa. Não quer dizer que as práticas ilícitas não ocorram, mas quando elas ocorrem, elas são punidas, e punidas de verdade. Bom, então vamos falar o que a gente faz. Vamos falar de empresas de sucesso, né? Quando nós lembramos de empresas de sucesso, e vamos voltar um pouquinho para o nosso meio, quando a gente fala aqui de empresas de sucesso, empresas brasileiras de sucesso, o que vem à nossa mente em primeiro lugar? Vamos pensar um pouquinho. Quais são as empresas brasileiras hoje de sucesso? De cara vocês podem levantar Ambev, Natura, Banco Itaú, Gerdau e outros. O que essas empresas têm em comum? Essas empresas sempre têm duas coisas em comum. Elas têm inovação, ou seja, elas estão sempre na frente, e elas têm uma verdadeira obsessão por produtividade. O que é essa obsessão por produtividade? É procurar extrair o máximo de produção, o máximo de eficiência dos recursos disponíveis. A combinação dessas duas coisas, inovação e produtividade, é o que gera empresas de sucesso. Não tem outro jeito. Né? A gente vai falar um pouquinho mais disso. O que a gente pode dizer é o seguinte, essas empresas, elas sempre, o que se pode dizer sobre elas é o seguinte, é que o sucesso é planejado, o fracasso ocorre por si só, sempre. Sucesso não acontece do nada. Sucesso ele tem que ser planejado e não tem outro jeito. Ele acontece através da inovação. E quando eu falo inovação, eu não falo simplesmente de pequenas mudanças cosméticas, mas eu falo daquela coisa daquela expressão que a gente usa muito, pensar fora da caixa,
mudar radicalmente o jeito de fazer a coisa, porque quando a gente faz mudanças cosméticas, a gente consegue pequenas melhorias, mas quando a gente pensa de uma forma radicalmente diferente, quando a gente está na frente, a gente está inovando, a gente é seguido por outros. Né? E quando a gente fala em inovação, em produtividade, a gente tem que falar em governança corporativa. Isso é uma coisa que está muito em moda hoje. E eu acho que todo executivo, todo empresário, ele tem que ser literalmente um pastor da governança corporativa. Ele tem que ser um pregador. Ele tem que passar para dentro da empresa essa filosofia, essa conduta. Os colaboradores têm que sentir na liderança da empresa de que realmente isso não é só um discurso, que isso é uma atitude, que isso é uma cultura da empresa. Né? A governança corporativa impacta todos dentro da organização. Ela não é apenas um processo burocrático. Todos os colaboradores devem se sentir livres e incentivados a cumprir e reportar conflitos de interesse ou desvios éticos. Uma empresa que tem uma boa governança corporativa nunca faz negócios a qualquer preço. Pelo contrário, faz sempre negócios da forma correta. Isso às vezes pode trazer até um prejuízo no curto prazo, mas no médio e longo prazo a empresa, o negócio só tem a ganhar com isso. Governança é um conjunto de ferramentas visto pela empresa, pelos colaboradores, principalmente pela liderança, com ferramentas que vão facilitar o sucesso de todos. Finalizando essa parte de governança, quero dizer o seguinte, o compromisso com normas de governança é um fator crítico para o sucesso hoje. Vamos falar um pouquinho, a gente falou de governança, um pouquinho de atitude gerencial. Né? Quando a gente fala em atitude gerencial, a gente tem que falar em visão de futuro e objetivos compartilhados. Uma empresa de sucesso, aquilo que eu falei anteriormente, a empresa que inova e que zela por sua produtividade, ela compartilha os seus objetivos, suas metas, ela transmite isso aos seus funcionários e, mais importante do que isso, ela alinha essas pessoas com a estratégia do negócio. As pessoas têm um sentido de responsabilidade e comprometimento com os resultados. Isso é muito importante. Eu falei anteriormente, isso também está aí, está num livro, né, quando a gente fala na Ambev, por exemplo, até o porteiro da Ambev tem meta. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. As pessoas gostam. O CEO, eu fui CEO durante muitos anos, eu sempre gostei de saber quais eram as minhas metas, sempre discuti as minhas metas e sempre prestei conta daquilo que eu fazia. E assim tem que ser com todo mundo. Né? Lembra daquilo que eu falei antes, o sucesso não acontece por acaso, o sucesso é planejado. Isso só acontece quando as pessoas estão comprometidas com isso e quando elas sabem o que se espera delas. Através desse processo, a gente consegue uma melhoria sustentável e mensurável. Ou seja, vocês conhecem aquela expressão? Nós só podemos atingir aquilo que a gente mede. Se nós não medimos, nós não conseguimos atingir. Quando a gente tem um clima e um ambiente onde as coisas são, objetivos são e metas são compartilhados, são administrados, o negócio, a empresa tem uma capacidade muito maior para mudar, para mudanças futuras, para lidar com incertezas, para lidar com mudanças de cenário econômico, de concorrência, por exemplo. Uma citação do Bennis, no seu livro Gênios da Organização, e é muito apropriada nisso,
é que nenhum de nós é tão capaz quanto todos nós. Bom, aí a gente fala, puxa vida, e como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz essa coisa? Né? Um processo de informação, um processo de comprometimento, um processo de medição de desempenho, não é uma coisa que cai do nada. Né? Não adianta fazer, não adianta o executivo, não adianta o empresário fazer um discurso bonito. Existem ferramentas para isso. Isso tem que ser feito de uma maneira articulada, de uma maneira organizada. Né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que ter uma definição muito clara de objetivos alinhados com a direção estratégica da empresa. E esses objetivos eles têm que ser setoriais, eles têm que ser individuais. Como eu disse anteriormente, o porteiro, a recepcionista, tem que ter seus objetivos, e esses objetivos têm que ser medidos sempre. Quando a gente estabelece um objetivo, um indicador pessoal, a gente tem que ter um indicador. Como é que eu vou medir isso com essa pessoa? E tem várias formas de dizer, de medir. Outra coisa importante é fazer uma avaliação periódica. Em alguns casos diária, semanal, mensal, trimestral, para ver para onde a gente está indo. Eu ontem, ouvindo rádio, um presidente de um clube de futebol aqui de São Paulo, falando da base, né? da formação de atletas na base, ele dizendo o seguinte, olha, a base, a gente tem objetivos. Um dos objetivos, o objetivo principal, é anualmente fornecer ao elenco principal, o elenco, não o time, 4 atletas. Isso é um objetivo. E se esse objetivo não for atingido, nós temos que trocar a gestão. Porque é um objetivo e tem que ser seguido. A gente não pode ser tolerante com isso. Isso tem que ser atingido. Quando isso não acontece, quando a gente tem na avaliação periódica, quando um objetivo não é atingido, aquele responsável por esse objetivo, ele tem que tomar uma ação corretiva, que é aquilo que a gente chama de contramedidas. Quer dizer, puxa vida, eu não atingi o meu objetivo, mas eu vou recuperar fazendo isso, isso, isso. Quer dizer, normalmente, quando você não atinge o objetivo, numa organização saudável, não se espera desculpas, mas se espera ações. Quer dizer, não adianta dizer, não atingi o objetivo por isso, por isso, por isso, por mais aquilo. Não. Isso não importa, isso é o que menos importa. O que importa é o seguinte, o que a gente vai fazer para colocar o trem de volta nos trilhos. Né? Quando a gente fala nessas coisas que eu acabei de falar, a gente tem sistemas de gestão e todos eles falam e fazem as mesmas coisas. Isso começou lá atrás com o sistema da Toyota, excelência operacional, Seis Sigma, de empresas como Motorola, como GE, que foram praticamente pioneiras, são empresas de muito sucesso, gestão de rotina, e outros que tem por aí. Mas o que eu disse anteriormente é o seguinte, isso não é uma coisa que acontece por acaso. Isso é uma coisa que só acontece quando é estruturada, quando existe a vontade, a determinação da alta gerência de promover essas mudanças e de fazer com que isso aconteça. E isso só acontece quando se tem uma forma estruturada e organizada de implantar um sistema de gestão na organização. E o que eu posso dizer, terminando, encerrando essa parte, dizendo o seguinte, que quando nós estabelecemos um sistema de gestão, quando nós temos metas da empresa, objetivos claramente, de uma forma transparente, comunicados, quando nós temos objetivos setoriais, individuais, definidos, medidos, ações corretivas, a gente pode dizer que a gente está muito preparado e muito bem posicionado para conviver com um cenário econômico difícil e para promover uma transformação organizacional, priorizando sempre a inovação e a produtividade, que são os motores do progresso das organizações. Era o que eu tinha para dizer para vocês.
Isso que eu estou dizendo é um pouco de experiência de alguns anos em gestão de empresas. E eu queria me colocar à disposição para perguntas, que se tiverem algumas perguntas, vocês podem colocar no chat do site, que eu responderei com o máximo prazer. E eu vou passar agora a palavra para o Adriano. Olá, bom dia. Eu sou o Adriano. Primeiro, eu gostaria de cumprimentá-los por fazer parte desse momento. É um momento muito importante para vocês, para a indústria, para todos os empresários, onde a visão de um cenário previsto aí para 2015 vai nos obrigar a trabalhar determinadas questões dentro das nossas empresas. Dentro desse conceito, eu queria convidá-los hoje para fazer uma reflexão sobre alguns problemas, algumas questões que influenciam o nosso dia a dia como empresários. Aqui vai ser uma reflexão com base numa experiência que eu tenho de mercado, vai ser uma reflexão em função de alguns dados que eu pude compilar para que vocês pudessem ver. A ideia é o seguinte, é o nosso tema hoje. Tá? Como o preço impacta nos seus resultados? Por que nós estamos falando de preços? Porque é uma visão mais clara. Nós sabemos se somos competitivos ou não quando conseguimos vender ou não algum produto nosso, algum serviço. Tá? E dentro dessa reflexão, eu queria mostrar para vocês algumas manchetes que circulam em jornais. Tá? Nós somos acostumados a ouvir que a China faz uma concorrência muito grande para todos nós, que a carga brasileira, tributária brasileira, é a segunda maior do mundo. Os analistas projetaram uma inflação próxima ao teto da meta, ela estourou, está ali naquele limite máximo, mas o mais importante é a figura da Folha de São Paulo, que saiu há algum tempo atrás, onde diz que o índice de competitividade brasileiro vem diminuindo ano a ano. E se a gente observar nesse gráfico, tá? Nós estamos no 54º lugar no ranking mundial, ou seja, tem muita gente na frente da gente. Então, estamos pouco competitivos. E por que nós estamos pouco competitivos? Porque existem mudanças, até como foi falado pelo meu antecessor, mudanças de mercado, mudanças de política econômica, como uma empresa fracassa. Acho que ele abordou muito bem esse processo, né? Porque não temos inovação, nós estamos atentos às mudanças que acontecem no nosso mercado, tanto nacional como internacional. Eu queria trocar uma ideia com vocês a respeito da cadeia produtiva e como essa cadeia produtiva ela é pressionada. Obviamente, eu estou colocando alguns pontos de pressão na cadeia produtiva, mas com certeza o preço, qualidade e prazo nos pressionam muito e todos nós somos vítimas dessa pressão. E pior de tudo, muitas vezes nos comportamos como as vítimas dessa pressão e não trabalhamos um processo de inovação. O que eu quero dizer, reforçar para vocês, é que nós temos que fazer mudanças para sobreviver. A mudança ela é inerente. Os quadros futuros que para o próximo ano nos dizem isso com muita clareza. Ou seja, ficarmos numa mesmice não vai nos ajudar em nada. Consequentemente, vamos continuar sendo menos competitivos a cada momento e provavelmente fazendo com que aquela barrinha do 50º lugar, 54º lugar no ranking mundial, ela passe para talvez o 60º e assim por diante, se não fizermos alguma coisa. Tá? Em algumas andanças que eu tenho feito por aí, em trabalhos de consultoria, lidando com empresas em que eu fui diretor, tudo isso, a gente percebe que os empresários têm sempre reclamações. Estão perdendo mercado, que tem juros altos, são extremamente endividados, tem uma carga tributária muito alta, uma folha de pagamento alta, um baixo volume de produção, tem alto custo dos insumos e produtividade baixa.
Na realidade, todos os empresários reclamam de uma maneira ou de outra de todos esses pontos. Mas estamos naquela posição do reclamar, tá? E ficar acomodado com uma situação, e muitas vezes utilizamos isso, me perdoem o termo, muitas vezes como uma muleta para o nosso baixo desempenho. O que nós temos é que promover algumas mudanças, tá? Mudanças essas que passam por conhecimento de alguns indicadores que vão fazer com que nós possamos refletir um pouco mais e buscar um novo posicionamento para a nossa empresa. Né? Podemos dizer que a perda de mercado hoje, ela tem aí algumas componentes que estão ligadas, provocam a retração da indústria, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas o primeiro momento é recuo de consumidores. Os consumidores já não estão tão ávidos, né, a procurar nossos produtos, ou seja, temos que mudar uma postura para atingir esses consumidores. Tá? Nós temos aí perda do poder de compra por um processo inflacionário. Tá? A inflação, na realidade, ela nos consome muito e, consequentemente, podemos comprar menos. Tá? Nós temos aí o aspecto da concorrência interna. Muitas empresas surgem no mercado fazendo concorrência internamente. Isso é uma pulverização em alguns segmentos muito grande, isso nos atrapalha se não somos competitivos. E temos aí de fora a concorrência externa também, em alguns setores da economia, vindo de forma avassaladora aí, e atrapalhando no nosso dia a dia o desempenho. Tá? E temos, com certeza, a mudança do perfil do consumidor. O consumidor hoje já não aceita mais aquilo que nós fornecemos há um tempo. Ele quer mudança, ele quer produtos novos, ele quer dinamismo, ele quer mobilidade, enfim, uma série de conceitos. Então, isso nos gera uma falta de competitividade comercial, muitas vezes das empresas, e talvez a informação mais importante desse trecho, tá, é a participação do PIB das indústrias com relação ao PIB, e a gente vê que de 2012 nós passamos 13,3%, com a projeção em 2009 de 9,3%, isso é um dado que nós temos proveniente da Fiesp. Se imaginar que alguns anos atrás a participação chegava a 30%, vemos que estão num declínio aí crescente, e isso provavelmente trará um impacto muito grande. Né? Numa sequência, outra reclamação que sempre vem à tona é a folha de pagamento alta. Mas por que nós temos uma folha de pagamento alta? Tá? No primeiro momento, segundo o Fiesp Valor Econômico, nós reclamamos muito de encargos trabalhistas com valores extremamente altos, e todos nós reclamamos que isso impacta demais nos nossos custos. Tá? E como nós temos uma baixa eficiência, nós precisamos de muitos funcionários para atuar dentro da nossa empresa, para conseguirmos atingir os nossos objetivos. Temos um alto índice de demissões conforme o setor produtivo. Tá? E a falta de capacitação técnica comportamental para os nossos funcionários traz um impacto de baixa produtividade. Falando em baixo volume de produção, o que podemos ver hoje é uma grande ociosidade do parque industrial brasileiro, tá? Isso provocado por vários fatores. Tá? Primeiro, custos altos de produção, e aí é aquela regra: se eu não produzo, eu não diluo o custo; se eu não vendo, eu não consigo fazer diluição de custo. Consequentemente, temos o excesso de mão de obra, temos um parque obsoleto, e isso nos obriga a operações muito manufaturadas ao invés de operações automatizadas. A concorrência interna, de novo, volta ao tema, o fato de uma concorrência interna. Você pulveriza o mercado, cada vez eu tenho menos volume para produzir. A concorrência externa, e a principal dado que nós temos aí, tá, é que hoje a capacidade instalada brasileira e a produção industrial está caindo na casa dos 40% daquilo que poderíamos produzir. Tá? Isso é muito sério a partir do momento que não nos permite avançar e alavancar aí nossas receitas e nossa lucratividade. Dando continuidade, os insumos também contribuem bastante para que os nossos preços estejam, vamos dizer, alterados,
Mas antes de falar em suma, eu queria falar para vocês sobre setores que estão crescendo e setores que estão caindo. Em crescimento, a gente percebe que a indústria de fumo, a indústria de aparelhos de comunicação, refino de petróleo, álcool e bebidas são os que estão em alta, e segundo fonte do IBGE. Em queda, nós temos aí, liderando esse mercado, aí, se não for o líder, está próximo a ser um dos líderes de queda, a indústria têxtil extremamente abalada dentro do Brasil. E a gente tem alguns fatores que causam alto custo desses insumos. Primeiro, a energia elétrica, tem impacto representativo sobre o custo, né? E provavelmente esse ano que virá, esse impacto será maior ainda por causa dos acordos, as sessões de venda de energia. Tá? Variação cambial, com uma projeção de 2,70 para o ano que vem, imagina o que isso pode impactar sobre os nossos resultados. A dificuldade de obtenção de alguns recursos, de matéria-prima, de mão de obra, falta de controle de estoques também, isso traz uma incidência maior sobre impostos, que o não controle não nos permite uma boa atribuição dos custos. Tá? A produtividade baixa, isso é extremamente relevante quando você percebe que a produtividade brasileira ela é 1/5 da produtividade americana, que de longe a gente pode considerar como uma produtividade top no mundo. Se nós falarmos com os tigres asiáticos, esse valor é muito maior. Outra informação muito importante, com um PIB tão baixo de projeção para o ano que vem caindo, a nossa produtividade cresce menos que o PIB. Isso significa que os nossos custos são inflacionados diariamente dentro das nossas indústrias. Tá? Consequentemente, temos alto custo de produção, tá? E a indústria tem um alto nível de obsolescência. Isso nos remete a uma situação dessa, muitas vezes de desespero de alguns empresários, de não saberem o que fazer, né? Então, produtividade foi o tema predominante dentro desse ano. Acredito que para o ano que vem ainda vamos estar falando muito nisso, como aumentar a produtividade das nossas empresas. Tá? Os principais impactos dos preços altos nos remetem, obviamente, à perda do mercado, a preços não competitivos, ao fortalecimento da concorrência, à diminuição da atividade industrial, ao endividamento crescente. Eu não gero capital, preciso buscar capital para gerar empresa, isso é terrível. Eu busco capital de giro e não capital para investimento. A diminuição dos resultados, baixa qualidade, menos dinheiro no bolso dos empresários, né? Menos dinheiro no bolso dos empresários. Isso remete aos principais impactos de preço alto. Tudo fundamentado pelo que eu passei para vocês, e obviamente ainda teriam mais coisas que nós poderíamos estar falando, né, nesse momento. O que eu gostaria de deixar, para que nós pudéssemos refletir ao longo de mudança de postura de nossas empresas, algumas considerações. Aí. Primeira consideração, tá? O cenário econômico e a falta de incentivo à pequena e média indústria vem dificultando o setor, deixando menos competitivo e favorecendo a entrada de produtos importados. Isso a gente vem percebendo no nosso dia a dia, mas não dá para assumir isso com passividade, com animosidade. Tá? O que eu deixaria de consideração para vocês, como uma dica, se assim pudesse dizer, é que quem não enfrentar esse problema agora, buscando solução, vai ficar fora desse cenário que está em formação para o ano que vem. Ou seja, uma visão um pouco pessimista, mas ao mesmo tempo é uma luz de mudança que podemos buscar para o ano que vem e para os próximos anos. Outra consideração que eu gostaria de deixar para vocês é que os preços não serão competitivos enquanto não encararmos de frente, e sim de forma proativa e não reativa. Não vamos esperar que o problema chegue à nossa porta ou se agrave. Vamos trabalhar antecipadamente sobre o problema. Não vamos nos conduzir ao fracasso. Tá? E para ser preços competitivos, é fundamental investir na produtividade e nos custos de sua empresa. Tá? Produtividade aumenta a rentabilidade. Nos aproximar de soluções modernas, com tecnologia, com ética,
dentro de conceitos de uma empresa, dentro de regras, dentro de uma transparência, nos aproximará dos nossos resultados e do nosso sucesso. Apesar do pouco tempo hoje de nossa conversa, eu gostaria de deixar essa mensagem e, na sequência, está passando para o nosso colega aqui, o Eduardo, dando prosseguimento. Muito obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Eduardo e eu vou agora começar a trabalhar um pouquinho com vocês a parte de comportamento. Comportamento nas empresas hoje é uma questão muito crítica, uma questão que deve ser abordada com seriedade e que a gente possa trabalhar isso de uma forma que traga resultados, porque a gente tem percebido hoje nas visitas que a gente tem costumado fazer, problemas muito sérios de mão de obra, postura empresarial e assim por diante. Bem, vamos começar a trabalhar comportamento como comportamento como uma questão de sobrevivência. Eu sou engenheiro mecânico e trabalho na indústria desde 1986. E a minha formação foi uma formação bem técnica. E a primeira coisa que aconteceu foi que quando eu comecei a trabalhar na indústria, me colocaram como gerente. E aí, o que eu fazia? E isso fez com que eu me voltasse para a parte de comportamento. Eu tenho descoberto umas coisas bem interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Vamos nessa. Comportamento é uma coisa tão bacana que eu escolhi 5 comportamentos que a gente vê com frequência dentro das empresas para compartilhar contigo. Tá? O primeiro comportamento dele é o cultivador. Não sei se vocês já perceberam, mas existem certas pessoas que têm aquele comportamento de cultivar o ambiente. Ele é o cara produtivo, ele une as pessoas, ele trabalha as pessoas para chegar numa meta específica. É o cara que a empresa deve pesquisar e procurar pessoas desse gênero. O cultivador, ele tem como característica principal cultivar para sobreviver. Ele gosta de cultivar as pessoas, ele gosta de conversar com as pessoas, ele gosta de trazer as pessoas para serem produtivas, para trabalhar isso. Agora, existem alguns outros comportamentos bem interessantes. O protetor. O chefe protetor. Não sei se vocês já viram na empresa de vocês. Tá vendo a galinha com os cachorrinhos como se fossem pintinhos? Então o chefe protetor é o seguinte, é aquele cara que não deixa chegar ninguém na equipe. Ele protege, é o cara bravo, não vem falar da minha equipe. Tá? Ele pode ser rígido com a equipe ou pode ser uma mãezona. Pode ser um ou pode ser outro. Ele tem como característica principal que protege a cria. Tá? Agora, como ele trata a cria, é ele que decide. Você não chega nem perto da cria dele. Tá? É bem interessante. Tem um outro que esse daí é uma espécie em extinção. Vocês nunca devem ter visto isso no mercado, é muito raro. Que é o predador. Tá? O predador, ele tem como principal característica matar para sobreviver. Ele vai entrar na sua empresa, ele vai ser um fornecedor, ele vai ser um cliente, quem quer que seja. A característica dele é o seguinte, ele vai te destruir. Ele vai te apertar no preço máximo possível, vai conseguir o salário mais alto possível. Ele vai destruir e tirar de você o máximo possível. Um outro comportamento interessante que a gente vê dentro das empresas é o chupim. O que o chupim faz? Ele não está preocupado em entregar nada para você. Ele está preocupado, sim, em utilizar os seus recursos para sobreviver. Ele vai colocar o ovo dele dentro do seu ninho, ele vai esperar você criar, você fazer tudo, você prover tudo, e quando não for mais de utilidade dele, ele vai embora. Já viram isso em algum lugar?
É uma coisa assim meio rara de se ver hoje em dia, né? Mas também tem o carniceiro. O carniceiro é aquele cara que só está na espreita, está esperando você vacilar, acontecer alguma coisa para ele abocanhar os seus restos mortais. Ele vai se apropriar daquilo que ele puder de você pelo menor preço, pelo menor custo. Provavelmente, enquanto eu estava falando com vocês já devem ter pensado no fulano, no ciclano, no beltrano, mas aí não fala para ninguém, é um segredo nosso, tá? Mas para você ver que existem comportamentos padrões e que a gente precisa aprender a lidar com esses comportamentos padrões. Não adianta, você não vai ficar livre desses comportamentos, é uma coisa do dia a dia. Tanto isso é verdade, e tanto isso é um problema sério, que 80% das demissões são por má conduta. E a gente foi fazer uma pesquisa, fomos ver no mercado por que os empresários estavam tão reclamões por causa dessas demissões. O que eles reclamam são o seguinte: não saber como lidar com as emoções dos outros, tratar os superiores de igual para igual, não sei se já viram isso em algum lugar, falta de reconhecimento no trabalho dos colegas, não admitir os próprios erros, eu adoro esse em particular, tá? Falta de postura profissional, que é uma coisa muito séria. Falar em momentos inoportunos, aquele cara que chega e fala na hora errada no meio da reunião. Nossa, é tão agradável isso. Afirmar coisas sem ter certeza. Às vezes você está no cliente, você pegou a informação de um funcionário, você afirma uma coisa e aquilo está errado. Ah, que coisa dura, que coisa chata. Tá? Descompromisso com prazo, desorganização, esquecimentos, presunção e basicamente são essas maiores reclamações. Os principais impactos nas empresas por causa disso, tá? Perda de mercado, clima organizacional ruim, baixa produtividade, turnover elevado, alto índice de absenteísmo, despesas trabalhistas elevadas, que a gente, não sei se vocês sabem, nós temos os mais altos custos com isso, retrabalho excessivo, isso daí é um outro problema muito sério, atendimento deficiente, endividamento, falta de comprometimento, e é isso aí. Vamos lá. Mas tem um impacto não só na vida das empresas, tem um impacto retumbante também, retumbante é bonito, hein? Na vida dos profissionais. Insegurança no emprego, insatisfação no ambiente de trabalho, baixa produtividade, baixa empregabilidade. Empregabilidade é uma coisa que o trabalhador quer muito. Ele quer perder um emprego e saber que vai conseguir outro. É isso que quer dizer empregabilidade. Tendência ao absenteísmo, faltar no trabalho, muita pressão, descontentamento, problemas em casas, endividamento, saúde afetada. E é isso, basicamente, que eles reclamam. Tem um rapaz que eu gosto muito, Albert Einstein, que diz o seguinte: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. O que eu ponho aqui? Ó? Não? Isso, continuando. Esperar coisas diferentes. Então, precisamos mudar o que a gente estava fazendo. Né? Toda mudança inicia-se por alteração do comportamento. Qualquer mudança é por aí que começa. O Adriano tinha comentado que basicamente os pilares da competitividade são preço, qualidade e prazo, que afeta a cadeia produtiva. Só que existe mais um outro fator crítico. Tem mais um outro fator crítico atormentando a vida da gente, que a gente tem que estar bastante atento. Fala-se muito em fidelização. Não dá para estar no mercado sem fidelização. Fidelização tem a ver com atendimento. Atendimento passa a ser um item crucial na vida de qualquer um que se volte para o mercado atual. Tem uma piadinha bastante interessante e que sempre me motiva quando eu converso com algum empresário. O diretor financeiro pergunta para o diretor-presidente da empresa: o que acontece se investirmos em desenvolvimento pessoal e eles forem para a concorrência? Isso eu tenho visto diariamente em conversas com empresários. A resposta do diretor-presidente eu achei fantástica. E o que acontece se não investirmos e eles permanecerem? É o que a gente vive hoje. A boca miúda, falando com o pessoal de RH,
que se escuta muito é o seguinte: empresas contratam por competências técnicas e demitem pelo comportamento. E a gente viu que 80% das demissões são por comportamento. Aí vai chegar na primeira dica. Se a sua empresa quer realmente se destacar nesse mercado novo que está se formando e que quer realmente chegar na virada da próxima década, ela tem que investir na qualidade das equipes. É um fator relevante para o sucesso de qualquer empresa que queira ficar no mercado. Agora, a dica para o profissional: essa pessoa tem que se formar na área de comportamento, ela tem que entender qual que é o comportamento dela, da empresa, que é esperado. Porque somente assim ela vai conseguir ter o sucesso que ela tanto gostaria. Caso contrário, você vai ser o mais um num mercado muito pouco competitivo. Momento de crise. Fala-se muito em crise, fala-se muito no cenário, que é um cenário que não é bom, chora-se muito. Eu falo muito com o empresário, todo mundo chorando. Tem uma saída, e a saída é simples: planejamento e capacitação. Essa é a forma mais segura de superação que existe. Planejamento e capacitação é a primeira coisa que normalmente o empresário brasileiro corta em momento de indecisão. Meus amigos, realmente foi um prazer estar com vocês e espero ter conseguido motivá-los a prestar um pouquinho mais atenção no comportamento da sua equipe. Isso realmente vai fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso de muita gente. Muito obrigado a todos. Nós estabelecemos algumas metas para este evento. A primeira delas foi cumprir de forma qualitativa com o tempo. Essa é uma mídia que vem crescendo bastante e a gente assumiu o compromisso de fazer esse bate-papo, essa conversa durante 50, 60 minutos. Então, nós consideramos que essa primeira meta foi cumprida. Nos nossos cálculos, perdão, nós estamos com 58 minutos de apresentação. E qual foi o nosso propósito com esse encontro e com as 3 abordagens? Foi mostrar para vocês que, diante de um fato altamente previsível, que são as grandes dificuldades que nós teremos no próximo ano, não dá para ficar chorando e nem reclamando. Nós precisamos agir. E a abordagem que o Walter nos trouxe, de que a governança corporativa aplicado em organizações dos mais diversos tamanhos e segmentos, leva as empresas para a competitividade. E isso exige a implementação de um sistema de gestão. Então, o sistema de gestão inserido num programa de governança corporativa leva as organizações para a competitividade. E a competitividade traz como demandas complementares uma obsessão, eu diria, para custo baixo. E custo baixo, no conceito moderno, é aquele custo que gera mais riqueza. Então, olhar de forma obsessiva para os custos e trabalhar no sentido de que eles possam trazer mais riqueza para a organização é condição essencial para a sobrevivência.
E a intervenção do Eduardo nos faz relembrar continuamente que as pessoas são o grande diferencial das organizações e que o comportamento e a atitude das pessoas é que faz com que algumas organizações sejam vencedoras e outras sejam perdedoras. O material que a gente apresentou aqui estará disponível em nossos sites, tanto o site do ILGC, quanto o site da Master Sapiens, quanto o site da MGTech. E nós estamos à disposição de vocês, seja através do chat agora para responder algumas questões, ou seja por e-mail ou qualquer outra mídia que vocês julgarem convenientes. A nossa disposição é continuar contribuindo com as pessoas, as suas organizações e o país em que nós vivemos, para que a cada manhã nós sejamos mais competitivos do que o dia anterior. Portanto, eu agradeço a audiência de cada um de vocês e estamos abertos aí, se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma observação, pode usar o chat que está aí ao seu lado para fazer esses registros. Ok, então, em não havendo, uma vez mais, muito obrigado, um excelente dia a todos e estamos à disposição de vocês a qualquer hora e a qualquer momento. Um forte abraço.